Ok, então. Vamos dar continuidade, então, à nossa revolução científica, né? O conceito de revolução científica, como isso, nós estamos em filosofia, tá? E como isso vai mudando ao longo da sua evolução, desde o seu surgimento, a sua evolução da Idade Moderna para a Idade Contemporânea até os dias atuais. Como nós vemos isso, nós somos o resultado disso, somos o resultado do século da Idade Moderna, somos o resultado do século XVI, do século XVII, XVIII, XIX. O que nós somos, né? Qual que é a nossa relação com esse tempo? Qual que é a nossa relação com essas mudanças? Então, eu peguei aqui emprestado do professor aqui, de Cláudio Geraldo, no ensino médio, alguns slides dele, né, que foram bem explicativos, né, e bem elucidam bem esse momento da história, e toda essa passagem que vem, ou que acontece desde o seu, né, do seu surgimento, apesar que seu surgimento ele não está imbricado especificamente na Idade Moderna, ele veio antes, mas desde essa revolução científica, como eles queiram chamar, né, como a ciência em revolução desde o seu da sua ascensão, poderia se dizer assim, né, do que o seu surgimento, a sua iniciação em si, que remete-se à lá Grécia Antiga. E não só a Grécia Antiga, né, remete a outras culturas ali que tem contato entre o mar Mediterrâneo. Então, nós estamos falando de toda uma. Nós estamos falando, quando nós falamos de revolução científica na Idade Moderna, alguns historiadores ou alguns cientistas que defendem as suas teorias ali, que o seu surgimento, a sua ascensão, que, né, faz de uma forma meio errônea, né? Eles tomam para si, né, o direito de se declararem como as pessoas que mudaram a história a partir daquele momento. E não é isso, né? Não é isso, né? Primeiro, nós temos uma relação ali a ciência ela tem uma relação do ser humano desde quando o ser humano ele surge no mundo, tá? Então, desde os primórdios, toda transformação, toda relação do ser humano com a natureza é uma revolução científica. Toda a relação. Por quê? Porque tudo tem a base, tudo tem um começo, tudo tem um princípio, um início. Então, toda a relação do ser humano, desde a invenção da roda até a atualidade, faz parte da revolução científica. Tá? Não podemos exclusivar, fazer, tornar exclusivo as mudanças, né? Com significativas mudanças, né? Vamos colocar assim, só no período da Idade Moderna, né? Então, nós temos tendo um antes e temos um depois daquilo lá, né? Então, primeiramente, nós temos as relações, né, da Revolução Científica e todo o contexto das mudanças que acabam ou que vão ocorrer durante todo esse processo, tá? Então, nós temos primeiramente ali. Ó, cara, na verdade, a gente teria que voltar muito, né? Mas como nossa aula ela é uma aula de 30 minutos, então nós temos que nos ater vou colocar, pontos específicos para vocês passarem prova, para vocês passarem vestibular. Só isso, tá? Que foi o que aconteceu com a galera passada lá que fez prova de vestibular de inverno aí, né? Eu fiz eu trabalhei com eles um assunto, né? Matérias ou conteúdos para direcionar as provas que eles iam responder. Eu acho que é só isso que a galera quer, né? Porque, é, isso aqui, ó, é coisa de vestibular, né? Entendeu? Tem toda uma história por detrás disso, tem todo um acontecimento, tem toda uma importância, existe todo fatos tão importantes quanto esses que são muitas vezes deixados de lado, né? Mas vamos lá então aqui, ó, a ascensão social da burguesia, a valorização
social dos artesãos. Então, esses são os contextos que ocorrem naquele momento. Nós estamos falando da seção social da burguesia, nós estamos falando de um momento que vem desde do primórdio lá da, da, da Idade Média, praticamente, né? A Idade Média ela começa com a 76, no ano de 1100, mais ou menos, nós denominamos a Idade Média a Alta Idade Média. Do ano 1100 para frente, né, até 1500, 1600, nós denominamos como Baixa Idade Média. Nossa denominação é de Baixa Idade Média. Então, essa burguesia, ela não surge na Idade Moderna, ela surge na Idade Média, ela surge na Baixa Idade Média, na formação dos burgos. O que são os burgos? São as cidades, tá? Então, a partir dos burgos, a partir do movimento, a partir do florescimento das cidades, né, o renascimento, nós vamos ter o que nós chamamos de renascimento comercial. E ele já vem ocorrendo muito antes do seu período que se toma partido, né? Que, na verdade, a Idade Moderna ela é um período, a Idade Moderna, 1453 para frente, é um período onde existe uma certa relatividade das coisas, né? Em função, ou melhor, existe uma certa relatividade das coisas e estas mudanças relativas são denominadas à figura ou ao caráter antropocêntrico, ou seja, do ser humano exclusivamente. É como uma birra contra a Igreja Católica, né? Não contra a Igreja, mas sim contra a própria questão da espiritualidade, né? Então, nós temos essa ascensão da burguesia, o surgimento dos centros não é especificamente na Idade Moderna, mas já vem vindo lá na Idade Média, abaixo da Idade Média. Então, temos uma valorização social dos artesãos, né? Ou seja, o que é o artesão? Ele é vamos colocar, um profissional autônomo dentro de um contexto social onde trabalho estava ligado diretamente à terra na Idade Média. Então, quando você tem o artesão ele se desprende dessa terra e passa a ter um trabalho, né, ou ser valorizado como um trabalho, né, nas cidades. E para isso ele não faz uma peça ou um trabalho, uma determinada peça artesanal lá que ele possa vir a fazer lá, em troca de outra coisa. Ele trabalha em troca do quê? De uma moeda em espécie, né, que vai ser descunhada e desenvolvida também nesse processo todo, que é o quê? O capitalismo, o dinheiro, está ali embaixo, ó, desenvolvimento do capitalismo mercantil como principal modo de produção. Então, o dinheiro, o valor, a grana, vai começar a se fazer presente, tá? E esse presente é no século XVI, porém o surgimento é no século XII. Sempre coloquem isso na cabeça de vocês aí, tá? Já que estão estudando aí, para vocês levarem um pouquinho mais para frente isso, quando forem, dependendo do curso que vocês forem fazer, se perguntarem para vocês na faculdade alguma coisa a respeito, falem que as transformações que ocorreram na Idade Moderna não são tão modernas, não são tão específicas da Idade Moderna, elas vêm já da Idade Média. Outra questão ali, a Reforma Protestante, ou seja, Martinho Lutero, Calvino, faltou um outro louco aqui, que é o Henrique VI, né? Que é da Inglaterra, né? Então nós temos aqui Lutero da Alemanha, Calvino da França e Henrique, que seria da Inglaterra, né? Que é o anglicanismo. Então essas reformas protestantes também deram um certo impulso para esse antropocentrismo, né? Essa coisa do ser humano, do homem, tomando espaço e achando que era dono do seu próprio nariz, né? Começar toda uma reestrutura a respeito daquilo que seria ou que foi formulado durante praticamente ali 1000 anos ali, né? Que foi a Idade Moderna, a Idade Média, 1500 para ser mais sincero, né? Mas vou colocar 1000 porque tem um significado muito importante nisso tudo, né? Quando você pega 1000 anos né, de Idade Média, nós pegamos 1000 anos da Igreja como instituição. E a igreja não pode se pensar que o primórdio ou o primórdio do cristianismo, ele é ou está ligado, né, a essa instituição que corresponde a interesses de Estado, que corresponde a interesses políticos, tá? Nós temos que pensar que, ou melhor, pensem que a igreja ou todo o conceito do cristianismo ele está para além da igreja,
né? Que são conceitos que posteriormente algumas figuraças vão ali colocar em prática, né? Vão reclamar que quem são eles, né? Friedrich Engels, né? E Karl Marx, né? Esses dois, não é Friedrich Engels, não lembro o nome do primeiro nome, mas é Engels e Karl Marx. Esses dois pensadores do século XVIII para o XIX, tá? Principalmente do século XIX, vão fazer, né? Vão interferir mais no século XIX. Esses caras vão ter o pensamento basicamente voltado para um cristianismo. Só que eis a questão, olha o contraste, né? Os caras são ateus, são anticristãos, anti-religião. E como é que pode? Ué, o que é o socialismo se não o princípio do... O que é o socialismo se não o princípio do cristianismo? Né? Pensa um pouco lá, a história é um pouco confusa, mas se você pensar ela com jeitinho, certo? E trazer para você ali alguns pontos ali, né, que são cruciais para as transformações, vamos ver que existe sempre uma tendência de se fazer ou se querer o bem da humanidade e sempre existe uma tendência oposta, ao contrário disso, né? Que é vamos colocar assim, não é o bem e sim o mal. Então nós temos aí duas coisas que nós sempre, ou que nós fomos desde o começo, né? Fomos alertados a ter cuidado, né? Com o bem e com o mal, né? Essa força, essas duas forças de poder lá entre bem e mal, né? Onde nós somos constantemente influenciados, né? E constantemente fazemos o bem e o mal, não é verdade? Mesmo que esse mal não seja ou não atinja, né, terceiros, às vezes fazemos para nós mesmos, né? Na verdade. Então essas coisas estão sempre interligadas. Não tem nada distante, não tem nada separado. Não tem nada de novo, né? Debaixo do sol não existe nada novo, não é isso, né? Mas quem que fala isso lá? Como é que é o nome do cara lá? Um filósofo grego, não é que é o nome dele? Ah, não lembro agora, mas assim que eu lembro já falo. Né? Debaixo do sol não existe nada novo, na verdade, exatamente, cara. Desde que desde o momento em que estamos, desde que nós surgimos, né, e somos e fazemos desses dois astros, do Sol e da Lua, né, os nossos, vamos colocar assim, né, os astros né, que são a vida nossa, que nos promovem a vida. Sem o Sol, sem a Lua, não existiria vida na Terra, né? Desde que nós surgimos debaixo da égide desses dois astros, não existe nada de novo, entendeu? A única coisa que acontece são reformulações, né? A única coisa que acontece, nós só trocamos a roupa, né? Mas o conteúdo, o interior é o mesmo, o ser humano em seu estado absoluto de putrefação, né, meu? Na verdade, o ser humano sempre podre, porque se ele quisesse, ele já teria mudado essa situação, né? Se quiséssemos, já teríamos mudado essa situação há muito tempo. Na verdade, não, essa nossa relação com nós mesmos, né? Já poderia ter ultrapassado há milhares de anos, né? Poderíamos realmente ser uma sociedade desenvolvida, né, no ponto de vista, vamos colocar, humano, né? Não no ponto de vista como nós sempre conhecemos e que parece que nós estagnamos naquilo que é né, o material, o materialismo, né? O materialismo faz com que nós não damos um passo mais à frente, né? Ficamos sempre naquele círculo, né? Girando, 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 enquanto as coisas né, além daqueles anéis, daquele círculo ali, né, se transformam mesmo com a nossa ausência, mesmo quando nós não interferimos. Vemos, por exemplo, que, só para vocês terem uma ideia, né, passamos por uma crise dramática, né, uma crise
uma pandemia onde, né, milhares de pessoas se infectaram, né, dentro dessas milhares de pessoas infectadas morreram, né, morreram, vamos colocar uma parcela significativa, né, dessas infecções, desses infectamentos, né, dessas pessoas infectadas. E o que acontece, né, cara? Foi bom? Claro que não. Pessoas morreram, né, cara? Pessoas que, né, tinham a vida pela frente, morreram, que não foram só velhos, né? Só pessoas mais velhas, foram pessoas com idades, né, de todas as faixas etárias aí, né? Mas o que que isso vem nos dar, assim? O que que isso nos traz, primeiramente, né, cara? Primeiramente é o quanto nós estamos ou estávamos, né, nos relacionando de uma forma direta, porém de uma forma, vamos colocar assim, abusiva, violenta com o nosso ser humano, né? Com o nosso planeta, com o nosso meio ambiente, né? Isso é característico quando nós vemos, por exemplo, que durante, eu acho que faziam mais de 30 anos, quem sabe, alguns meteorologistas falam em mais tempo, outros nem tanto, mas é um consenso geral deles, né, falarem que o tempo, né, ele mudou. O tempo no sentido das estações, realmente estamos tendo uma nós estamos tendo um inverno, né, com características de inverno de um país, ou melhor, de um continente, né, tropical. Vocês estão me entendendo? Nós estamos tendo isso, né, e isso é importante para que exista uma ordem dentro das coisas da natureza, né? Se vocês pensarem, e pior que a verdade, se vocês pensarem, você já tem a idade para você pensar ou se lembrar que pelo menos assim, se você pensar, por exemplo, o inverno de 5 anos atrás não era igual a esse, era um inverno conturbado, ou um inverno onde estava de manhã calor, à noite chuva, de manhã frio, as 4 estações. Não que isso fosse novidade para nós, mas era mais estabilizado. Hoje nós temos, né, esse último inverno mostra um pouco ou como é uma estação em sua data prevista, ou seja, no momento que ela deva acontecer, né? É claro que quem mora em outras regiões, a questão climática é outra, mas provavelmente a quem mora em outras regiões também, a questão climática também mudou também, com certeza, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque é o ser humano não interferindo aonde ele não deve interferir, que é na natureza. Tudo bem? Então, a natureza espelha o plano do Criador, a natureza lá. As Sagradas Escrituras, vamos voltando lá então, outras características da Revolução Científica, né? Nem tudo na Revolução Científica pode se determinar ou se denominar também como, vamos colocar assim, a interferência do ser humano ou com razões antropocêntricas, né? Por exemplo, como ele coloca lá, as Sagradas Escrituras são a única fonte do saber, rejeição à tradição da natureza. Então, aqui ele tira um pouco a questão da igreja, mas temos que entender um pouco sobre o que é essa igreja, o que é esse pensamento a respeito da igreja naquele momento, tá? Veja, a igreja ela está passando por um momento, como a reforma mesmo coloca lá, né? A reforma protestante, por exemplo, né? Ela busca uma reestruturação, por isso reforma. Ela quer reformar a igreja, uma reestruturação da igreja, porque a igreja realmente estava passando por um momento específico, um momento vulnerável, né, aonde a formação, o clero, né, não condizia com os princípios cristãos. Então, nós estamos falando de pessoas, viu? Vamos entender um pouco melhor isso daí. Temos que entender um pouco melhor isso daí. Não dá para colocar, dá para colocar a igreja, dá para colocar a igrejinha lá, a igreja
dos avós, dos bisavós de vocês, dos tataravós de vocês que acreditavam, né? Nos nossos, né? Nos nossos ancestrais que tinham a fé totalmente diferente da nossa de hoje, que a relação deles era uma relação realmente que envolvia, né, um respeito muito grande. Então nós temos que pensar dessa forma, não é a igreja em si, e sim os homens que nela ou dela pertencem, tá? Não é a instituição. Por quê? Porque não é, porque veja bem, se você pegar a instituição ela foi como instituição, a igreja como instituição, ela foi criada pelo ser humano. Ela foi criada pelo homem, ela foi criada por uma extensão do Império Romano. Até quem é católico sabe que a denominação da igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é uma denominação política, não tem nada a ver com os princípios cristãos de Cristo, de Deus. É totalmente diferente. Nós temos que entender que isso daí são relações que envolvem diretamente o ser humano e toda a sua estrutura, como falei, né, de putrefação, de apodrecimento, né, de relação de poder com o material e não com o espírito. Tem que entender isso, galera. Nós temos que pensar nisso. Assim, da mesma forma como foram, por exemplo, outras questões que envolvem o ser humano e que no princípio são coisas fantásticas, coisas absurdamente bonitas. Coisas que são exatamente. Olha, eu vou ser contraditório aqui, já que eu estou falando, eu estou defendendo um posicionamento que envolve a espiritualidade. Eu vou defender um posicionamento agora que não envolve a espiritualidade, que também não sei se é contra a espiritualidade, mas é contra a religião e que eu acho bacana, que eu acho que as premissas, a ideia, a base, a origem seria é lindo, é fantástico, que é o quê? O marxismo, que é lá os princípios lá do socialismo. Aquilo é lindo, lindo, fantástico. Mas escuta, deu certo? Não. Por que não deu certo? Porque quem administra é o ser humano. E o ser humano, ele é, por sua própria natureza, como eu falei, podre. Diferente de vocês que estão assistindo minhas aulas aqui. É claro, vocês não, né? Ou vocês que irão assisti-las. Tá? Vocês estão entendendo, cara? Não é a estrutura. Você pode fazer, vocês, a gente, nós, né? Futuramente vocês são jovens e tal, né? Futuramente vocês vão querer o quê? Vocês vão querer casar, vocês vão querer ter família. Tudo bem? Tudo bem. Lindo isso, lindo, fantástico. Vão querer ter filhos? Magnífico. Espero eu que tudo dê certo realmente para vocês, né? E que vocês tenham êxito, né? Nessa procura e nesse achado, né? Que consigam encontrar a pessoa certa, né? Façam família, né? Construam a família, né? Ergam a sua família, seja saudável a família e tudo mais. Sempre são os votos de alguém que gosta do outro, né? Agora, é sempre assim? Nem sempre, cara. Né? Talvez assim, uma pessoa que de repente ele case ali com as melhores das intenções, né? Tenha filhos com a melhor das intenções, de repente não vai ser aquilo que aquela pessoa sonhou. O teu projeto base ali da família sim, permanece. Você vai querer educar seu filho, você vai querer dar o melhor da educação para ele, né? Você vai querer que ele tenha boas relações com o lá fora e etc e tal. Você vai lutar por isso, né? Mas será que vai acontecer? Será que seu filho, de repente, vai querer ser aquilo que você queira, né? Quer que ele seja? Isso talvez esteja acontecendo até com vocês mesmo. Será que, de repente, vocês são aquilo que os pais de vocês sonharam que fossem? Ou que querem que sejam? Será que, de repente, aí vocês estão no terceiro ano, né? De repente, aí alguém... Ah, meu pai quer que eu faça direito, mas eu quero fazer, sei lá, música, teatro, artes. Para um pai que quer que o filho faça direito e medicina, quando o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero fazer belas artes, o pai quase cai duro para trás, né, cara? No mínimo, né, cara? Vocês estão me entendendo por quê? Porque eu quero ser professor de história.
tá louco, você vai morrer de fome, cara. Você tá maluco, para com isso, vai, né? Estuda aí, vai, faz uma faculdade aí né, uma universidade aí de direito, de medicina, de odontologia, né? Qualquer coisa que dê grana, cara. Vai querer virar professor, você tá louco? Você tá maluco? Tá entendendo? Então é assim, cara. Essas relações assim, que nós temos com a questão da igreja e tudo mais nesse momento é uma relação muito delicada que merece um destaque a mais que eu vou dar continuidade na próxima aula para vocês. Tudo bem? Eu acho que por enquanto nós ficamos por aqui. Semana que vem nós vamos continuar na aula de filosofia. E algumas coisas também que dá para trazer também na questão da história também. Veremos isso com mais detalhes, ok? Acho que é isso daí. Bom dia para vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Até amanhã. Falou. Até.